A escrita chinesa, para muita gente, parece um código super complexo, quase impossível de quebrar, né? Mas e se a gente desvendasse esse mistério juntos agora? A ideia aqui é entender de um jeito bem direto como é que funciona um dos sistemas de escrita mais antigos e, sério, mais fascinantes que existem. Bora lá mergulhar nisso? Pois. Então, vamos começar com um desafio. Olha para esse caractere. A primeira pergunta que vem à mente é: como é que se lê isso? Sem um alfabeto que a gente conhece, como A, B, C, como alguém sabe qual som fazer? Essa é a grande questão que vamos responder hoje. E aqui está a primeira peça do quebra-cabeça, a grande virada de chave. O sistema chinês não se baseia em sons, ele se baseia em ideias. Esse caractere aí, Hen, que se pronuncia Hen, não representa um som isolado. Ele representa a ideia completa de pessoa. É o que a gente chama de sistema logográfico. Entender isso é o primeiríssimo passo para decifrar o código. Ok, então vamos mergulhar de cabeça nesse universo dos caracteres, que tem o nome Hanzi. Nessa primeira parte, a gente vai explorar um pouco desse mundo fascinante que é escrever sem um alfabeto. É aqui que a beleza e a complexidade do sistema começam a aparecer de verdade. Tá, agora se prepara para o susto. Sabe quantos Hanji existem catalogados? Mais de 50 mil. É um número que, vamos combinar, assusta qualquer um. Dá aquela sensação de, nossa, por onde eu começo, né? E é por isso que muita gente acaba desistindo antes mesmo de tentar. Parece uma montanha impossível de escalar. Mas, calma, é aqui que a coisa muda completamente de figura. Porque para viver o dia a dia, sabe, para ler um jornal, mexer na internet, se virar na rua, não precisa saber os 50 mil. Na verdade, com uns 2 ou 3 mil caracteres, a pessoa já é considerada alfabetizada. De repente, aquela montanha gigantesca vira um morro que dá para subir, sabe? A perspectiva é outra. E essa diferença é crucial. Resumindo a ópera, cada um desses símbolos carrega um significado próprio e, claro, um som específico que vai junto. A lógica não é juntar letrinhas para formar uma palavra. O próprio símbolo já é a palavra, já é a ideia. Bom, isso já levanta outra pergunta, né? Se os caracteres são ideias, como é que alguém aprende a falar, a pronunciar cada um deles? É aqui que entra uma ferramenta simplesmente genial. Vamos conhecer agora o Pinyin, o sistema que basicamente dá voz aos símbolos. Pensa no Pinyin como se fosse uma ponte. Ele usa o nosso alfabeto, as letras que a gente já conhece, para ensinar os sons do mandarim. Ele foi criado exatamente para isso, para ser um guia de pronúncia, uma ferramenta de aprendizado. Ele não substitui os Hanzi, ele trabalha junto com eles. E aqui fica super claro como essa parceria funciona. De um lado, a gente tem o Hanzi, a ideia. Do outro, o Pinyin, que é a instrução de como falar. Então o caractere Han é pronunciado Ren. O caractere para montanha, Shang, é Shang. E o de água, Shui, é Shui. Um é o que se vê, o outro é o que se fala. Simples assim. Só que o Pinyin sozinho não conta a história toda. Tem mais uma camada aí. O mandarim é uma língua tonal. Isso quer dizer que ele tem uma musicalidade. E essa música é super importante. Agora a gente vai ver como a melodia de uma palavra pode mudar completamente o que ela significa. Essa aqui é, talvez, a regra de ouro da pronúncia do mandarim. A entonação que se usa, a musiquinha da sílaba. Não é só um detalhe, não é sotaque. Mudar o tom muda a palavra. De verdade. O exemplo mais famoso de todos para entender isso é com a sílaba ma. Se liga só na mágica. Se a gente fala ma, assim, reto e contínuo, significa mãe. Agora, se a gente sobe o tom como se estivesse fazendo uma pergunta, ma, vira linho. Se a gente faz uma curvinha na voz que desce e sobe, ma, aí já é cavalo. E se a gente fala de um jeito curto e forte para baixo, ma, significa repreender. É a mesma sílaba, mas com 4 tons, a gente tem 4 palavras completamente diferentes. É outro universo de significado. Muito bem. Agora que a gente já entendeu os símbolos, que são os Hanzi, e os sons, que é o Pinyin, com os seus tons, chegou a hora de juntar as peças. Vamos ver como esses dois sistemas se encaixam perfeitamente no dia a dia. Olha só alguns exemplos práticos. Para dizer olá, a pessoa vê os caracteres Ni Hao e usa o Pinyin Ni Hao para saber como pronunciar. Para obrigado, a mesma coisa. Se vê Se She e se fala Sieche. O Pinyin funciona como um guia de áudio para o texto visual, que são os Hanzi.
Acho que essa frase resume tudo perfeitamente. Os dois sistemas não são concorrentes, muito pelo contrário, eles são parceiros. Um é para os ouvidos, o outro é para os olhos e para as mãos. Para fechar, vamos falar um pouco sobre a arte de escrever. Desenhar um caractere não é algo aleatório, de qualquer jeito. Existe uma lógica, quase uma coreografia por trás de cada traço. E é isso que a gente vai ver agora. Pode parecer caótico, mas na verdade, a escrita dos Hanzi segue regras bem simples e que quase nunca mudam. As duas principais são essas, sempre de cima para baixo e sempre da esquerda para a direita. Isso é o que garante que os caracteres fiquem equilibrados e fáceis de ler. Vamos pegar como exemplo o caractere para grande, Dai. A escrita segue uma ordem lógica. Primeiro, o traço de cima horizontal. Depois, o traço que vai do meio para a esquerda. E por último, o traço que vai do meio para a direita. Seguindo essa ordem, o caractere se forma de um jeito harmonioso. É um sistema. E pronto, o código foi decifrado. Em resumo, é isso. Hanzi são as ideias, pinyin é o som, os tons dão o significado exato e a ordem dos traços é o método para escrever. São esses 4 pilares que sustentam todo esse incrível sistema de escrita. E para a gente terminar, fica aqui uma reflexão. Já parou para pensar se a nossa língua fosse assim também? Se em vez de juntar letras, a gente usasse símbolos únicos para conceitos como saudade ou liberdade? Será que escrever com ideias e não com sons mudaria o jeito que a gente pensa? É uma boa pergunta para ficar na cabeça.